Bom dia, boa tarde, boa noite, bom podcast pra você que tá nos escutando. Esse é mais um episódio do meu, do seu, do nosso Qual é Podcast. Toda terça-feira na sua timeline do Spotify, Deezer e todo agregador de áudio que você quiser. Tamo aí, tamo no mundo. Hoje eu tô com nossos dois participantes fixos, Yuri Laranjeira. Beleza, Yuri? Ô, salve, salve, meus amigos. Tô voltando de férias aí. Não participei dos últimos episódios, mas é um prazer sempre estar com vocês aí. Show de bola. Rafael Lopes. Salve, grande mestre, pai de todos, grande Yuri. 2022 com tudo. Tem que falar mais. Não, só isso. Segunda temporada. E o nosso glorioso convidado. E é isso aí. Ele é presidente da AdRio e VP da DII Brasil. Falei certo, Thiago? Falou, é isso aí. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí, Thiago Del Grande. E a gente vai falando de um assunto um pouquinho mais sério, né? Mas sempre com a leveza do Qual é Podcast, sempre trazendo informação e entretenimento pra você. Pra quem não conhece, Qual é Podcast oficial no Instagram, contato@qualepodcast.com.br é nosso e-mail. Estamos nas redes sociais aí. Então vem com a gente que o papo hoje é sobre Crohn e colite. Falei certo? Eu sou muito por fora desse assunto. O Thiago vai trazer todas as informações que a gente precisa, né? A gente tá falando de DIS, né? O que é uma DIS, Thiago? A DIS é uma doença inflamatória intestinal. E as duas doenças inflamatórias intestinais são a doença de Crohn e a colite. Também tem o nome certo seria retocolite ulcerativa, mas aí o pessoal chama de colite ou de retocolite. Não põe esse nome gigante, retocolite ulcerativa, é muito grande. Aí o pessoal faz aí, fala só colite. Né? Certo. Você tem. Eu achei interessante que o Thiago, nosso convidado de hoje, ele traz. Ele tem um Instagram, né? Eu não sei se também blog, site, Thiago. O que você. Como são seus meios de comunicação para falar com a galera que tem essa condição? Então, eu sou presidente da AdRio, que é a Associação de Pacientes do Estado do Rio de Janeiro, e sou vice-presidente da DII Brasil, que é a Associação de Pacientes Nacional, né? Associação Nacional de Pacientes. E eu tenho o blog, que agora também é Instagram, que é o Ai Minha Barriga. É uma doença inflamatória intestinal, então a minha barriga dói, então por isso Ai Minha Barriga. Sim. E o site é o aiminhabarriga.com.br e o Instagram é o @aiminhabarriga. São os canais de comunicação que eu tenho aí com a galera para passar informação, ajudar o pessoal que precisa de qualquer coisa, né? Precisa de ajuda, ou precisa desabafar, ou precisa de um conselho, ombro amigo, ou de informação quando está recém-diagnosticado. Eu acho que a minha ideia quando eu criei o blog, há 12 anos atrás, foi porque eu não tinha informação acessível. Então eu criei o blog, eu fui estudando o assunto e criei o blog lá naquela época. Bom, legal. E você começou a não se autodiagnosticou, né? Você foi diagnosticado. E o que você estava sentindo na época? Como é que era? Então, o que é engraçado, né? A doença inflamatória intestinal, principalmente a doença de Crohn, né? A diferença entre a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa é o local do trato gastrointestinal que elas afetam. Então, a doença de Crohn, ela pode afetar da boca ao ânus. Caraca. Então, assim, eu tive 2 sintomas muito peculiares, que foram hemorroida, né? Então, assim, hemorroida não é uma coisa tão comum no público masculino, principalmente no público masculino jovem. Uhum. Então, jovem com hemorroida, né? Já é uma coisa, assim, diferente. Sim. E eu tive hemorroida e afta. Só que, assim, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E quem é que tem afta? Todo mundo tem afta. Exatamente. Então, é estranho, né? E aí eu tive... E a outra... Uma coisa que pode acontecer na doença de Crohn, que é muito comum, é a diarreia. Eu não tinha diarreia, eu tinha prisão de ventre. Então eu tinha tudo ao contrário. Uhum. A diferença, então, como eu estava dizendo, a doença de Crohn ela pode afetar da boca ao ânus, e a retocolite ulcerativa, ela afeta o reto e o cólon, ou seja, o intestino grosso e o reto. É isso que ela afeta. Então, se a doença ela está em outro lugar, então não é retocolite ulcerativa, ela é Crohn. A minha doença especificamente, ela afeta uma região do intestino delgado
chamado íleo, que é a porção final do intestino delgado, onde ela junta com o intestino grosso. Então, é o íleo terminal, que a gente chama, e o seco, que é a primeira porção do intestino grosso. São os 2 pedaços que a minha doença afeta. Esses 2 pedaços eu não tenho mais, que eu tirei. Eu operei o intestino em 2013, e eu tirei esses 2, eu tirei o seco e tirei a porção final do íleo terminal. Só que isso não cura a doença. Né? Isso só me induziu à remissão. O que é remissão? Remissão é quando você tem a doença, mas você não tem sintoma. Então, eu não tenho sintoma, eu tenho uma vida perfeitamente normal, posso fazer o que eu quiser, porém, a doença está ali. Ela pode voltar a qualquer momento. Então, a cirurgia, ela induziu essa minha remissão, ou seja, eu estou sem sintomas, estou super bem, estou tranquilo, estou saudável, mas a doença ela pode voltar. Para evitar que volte, eu faço tratamento. Isso que eu ia perguntar. Se você precisa, mesmo... eu sei que eu tenho, né, um exemplo. Então, o que eu preciso fazer agora, assim? Não tem alimentos específicos, né? Quais são as recomendações para uma pessoa que tem essa condição? Depende muito do caso da pessoa, né? Tem gente que quando tá com o que a gente chama de crise, né? Que tá em crise da doença, em crise dos sintomas, tá com muita diarreia, ou tá com prisão de ventre, que é mais incomum, mas também pode acontecer, né? Como aconteceu comigo. Nesses casos, a gente faz uma dieta específica, não específica, é uma dieta que ela é bem direcionada para o paciente, porque tem gente que pode comer coisas, tem gente que não pode, e agora quem está em remissão, seja induzida por cirurgia ou seja induzida por remédio, como eu, por exemplo, que foi induzido por cirurgia, eu não tenho nenhum tipo de cuidado especial, não tenho nenhum tipo de restrição, eu posso comer tudo. Então eu como no McDonald's, eu como hambúrguer, eu tomo Coca-Cola, e enfim, não tem nenhum tipo de problema, né? Mas quando você disse que a sua vida estava normal, ela realmente, a questão é que ela pode vir de novo, surgir e atacar uma parte ou a mesma assim, região que você tinha ela. Mas no caso, a sua vida segue comum. Segue normal, posso fazer de tudo. O único problema que eu tenho, mas é por conta da cirurgia, é que como eu tirei um pedaço até razoavelmente grande do intestino, o meu trânsito intestinal é mais rápido. Então, eu tenho diarreia quase que diariamente. Porque a absorção é mais difícil. Então, o que eu faço? Eu tomo um remédio, que não é um remédio de tratamento, ele não é um remédio que trata a minha doença, ele é um remédio que trata o meu sintoma. É um remédio para conter a diarreia. Então, eu, tomando esse remédio, eu não tenho diarreia. Pronto, tá tudo segue na boa. E caso volte a apresentar os sintomas, dá para fazer alguma outra cirurgia adicional que possa compensar isso? Ou não tem mais o que ser feito? Não, dá para fazer outra cirurgia, tirar outro pedaço. Só que a cirurgia é sempre o último caso. Entendi. Ela não, eles nunca recomendam a cirurgia para... a cirurgia é realmente no último caso. No meu caso específico, por que eu operei? Porque eu tive uma suboclusão. Então, o que aconteceu? Vou tentar aqui explicar de uma forma bem simples para todo mundo entender, para o público todo entender. Se tiver algum médico ouvindo, me desculpe, porque eu não vou ser técnico. Né? Então, assim, certo. O que acontece? Imagina que você... Eu estava com... o meu intestino estava inflamado. Aí imagina que você se cortou. E aí você cicatriza esse corte. Esse corte, em algumas pessoas, forma uma queloide, né? Fica aquela queloidezinha. Imagina que o meu intestino estava todo cortado, ele estava todo inflamado, e quando ele cicatrizou, por conta da inflamação cessou, porque eu comecei o tratamento, formou tipo uma queloide dentro do intestino. E isso fez com que o intestino ficasse mais estreito e ele entupiu. E aí eu precisei operar. Então, de forma bem leiga e bem simples, é mais ou menos isso que aconteceu. Entendi. E aí, no seu caso, como ele entupiu, de fato tem que abrir para poder desobstruir, né? Isso, exatamente. Ele não entupiu completamente, eu tive uma suboclusão, mas a suboclusão, qual é o grande problema dela?
é que ela pode se tornar uma oclusão a qualquer momento, por algum motivo, e aí nesse momento que ela entope de vez, né, que ela forma uma oclusão total, é uma cirurgia emergencial, e dependendo do tempo, né, eu posso morrer por infecção generalizada. Infecção generalizada. Então, eu preciso, eu sabendo que estava com isso, recomendaram a cirurgia e eu agendei a cirurgia e fui fazer. Caramba, é um caso, nesse caso chegou a um extremo, né? Chegou ao extremo. Não chegou ao extremo porque eu não tive a oclusão total, né? Não teve oclusão. Não, entendi. Mas você tava entendi. Mas assim, você chegou à porta desse risco, né? Você estava... Isso, cheguei. E aí, nessa época, que eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, eu sabia que eu tinha Crohn já, mas eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, eu só sabia o seguinte: se eu comesse alguma coisa muito fibrosa, que formasse bolo fecal, né, salada, por exemplo, eu sentia muita dor, porque o bolo fecal não conseguia passar por aquele buraco. Então, é uma dor indescritível e, assim, é uma sensação ruim, porque você percebe que tem um negócio passando ali, é um negócio bem esquisito. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a comer frango desfiado e purê de batata e sopinha, e era isso, a minha alimentação era essa. E aí, depois que eu comecei mas isso foi por recomendação médica ou porque você percebeu que esses alimentos não te afetavam? Porque eu percebi que não me afetava. Na realidade, entendi. Os médicos falavam que aquilo ali era normal, né? Eu ia no médico e falei, eu tô com isso aqui. Não, isso aí é gases. Eu falei, não é. Convenhamos que não é. Não, toma aqui um remedinho pra gases. E não resolvia de jeito nenhum, né? Até que eu, de teimoso, cheguei pro médico e falei assim, doutor, pede aí, escreve aí no papel aí, escreve aí. Eu solicito enterografia por ressonância, que é o nome do exame que eu fiz. Aí ele, Thiago, eu não vou te pedir esse exame. Eu falei, não, vai sim. Se você não pedir, eu vou pedir pra outra pessoa pedir. Assim, esse é o ponto. Mas alguma coisa tá errada. Ele, não, Thiago, tá tudo bem. Eu, não tá. E até que o médico fez o pedido, eu fiz o exame acusou suboclusão, aí eu voltei no médico e falei assim, aí, eu tava certo. Obviamente que eu não sabia o que eu tinha, né? Mas alguma coisa tava errada e eu queria... Uhum. A sua teimosia acabou trazendo o diagnóstico correto, né? Em toda profissão tem os profissionais que são mais, né? Eu não vou dizer negligente, mas é assim, às vezes o cara que não tá levando fé que tem alguma coisa errada, né? Assim, eu não sou o cara que gosta de defender médico, até porque eu não gosto mesmo, mas em defesa do médico, o que acontece? Os meus sintomas eram muito peculiares. Por exemplo, uma pessoa que está com suboclusão dificilmente está trabalhando, está tendo uma vida, assim, digamos, normal. Eu não tinha uma vida normal, porque eu não posso dizer, eu tenho uma vida normal e tal, eu tinha uma vida normal, porque, cara, quem come frango desfiado e purê de batata só pode comer isso, não tem uma vida normal, né? Então, assim, mas eu tava indo trabalhar todo dia, tranquilo, eu tava fazendo faculdade na época, então eu trabalhava e ia pra faculdade à noite. Então, assim, tava tudo bem. O médico olha pra uma pessoa que chega no consultório, todo engomadinho, arrumadinho do trabalho, eu ia direto do trabalho, eu trabalhava de terno na época, eu chegava lá de terno no médico, aí o médico, ele tá exagerando, né? Ele tá exagerando. É um atestadão. Exatamente. Só que na verdade não, né? Porque os meus sintomas eram muito peculiares. Porque eu comecei a perceber que fazer uma dieta mais pastosa, né? Purê, sopinha e tal, essas coisas, não me fazia mal. Então, eu acabava que os sintomas, eles meio que ficavam... Eles escondidos, cessavam. né? Exatamente. Sim. Entendi. Você... Uma dúvida. Fala aí, Rafa. Uma coisa que tá aqui pela minha cabeça, assim, de quando você começou ali, ter as primeiras dores de barriga, até o seu diagnóstico, qual foi o tempo, o período? Você tem uma noção mais ou menos? Tenho. Eu comecei a ter sintoma em meados de 2009, então julho de 2009, e eu tive o meu diagnóstico fechado em 2012. Então, assim, foram 3 anos... Convivendo com...
Nossa, eu não imaginei que era um período desse tamanho, assim. Você ficou passando ali, fazendo uma dieta, sentindo dor, não sentia um dia, sentia outro. O que acontece? Essa minha suboclusão que culminou na minha cirurgia, ela aconteceu muito por conta da demora. Assim, eu não estava tratando a doença, porque ninguém sabia o que eu tinha. E aí demorou muito, quando tratou já era, né? Então já estava meio que... já estava muito avançado. Mas no final deu tudo certo. Que bom. E é interessante você trazer todo esse... Como você falou, né? Tô trazendo um conhecimento que eu não tinha na época. Um conhecimento que... não é difundido. Inclusive, antes de eu conhecer o Thiago, eu não sabia do que se tratava, né? O que era a doença de Crohn, nunca tinha ouvido falar. Apesar de que o Thiago me disse que tem pessoas que convivem com a doença e já mencionaram publicamente, mas acaba passando batido, né? Ele disse que você falou que é o caso de um youtuber, não é, o Thiago? O Felipe Neto. O Felipe Neto tem a doença. Então, e eu nunca nem imaginei, né? E aí e assim, a gente não vê que ele não bate isso na tecla disso, né, sempre. Eu não sei se ele realmente fala disso abertamente, né? Ele falou, que eu saiba, ele falou 2 vezes. Uhum. Ele falou uma vez, ele fez um vídeo contando que tinha, né? Acho que ele passou mal e tal, e aí ele ficou... Tipo eu, assim, procurando o que era. Uhum. Quando descobriu, ele fez um vídeo contando. A doença dele é mais leve que a minha, né? Ele não precisou operar e tal. Eu não sei qual é o tratamento que ele faz, porque ele não abre isso, ele não divulga. Mas ele provavelmente faz algum tipo de tratamento. E aí, além disso tudo, outra vez que eu sei que ele falou, ele fez um post no Instagram dele pra minha ONG, inclusive, pra a de Rio. Ele fez nosso pedido. E foi super legal e tal, porque ele divulgou que tinha doença, né? E aí divulgou a própria ONG. Foi bem legal. Fez isso de graça, sem cobrar nada. A gente... Muito grato a ele por isso. Outras pessoas que têm a doença que ninguém sabe... O Mike McCready tem a doença. O Mike McCready é o guitarrista do Pearl Jam. Uhum. Ele tem a doença. E ele também fala bastante sobre isso. Ele é ativista da causa. Então é comum ele participar de eventos nos Estados Unidos sobre a doença. Ele fala isso abertamente. E aí ele conta piada. Ele fala que no palco... todo palco do Pearl Jam é obrigatório ter um banheiro pra ele no palco. Assim, na coxia do palco, ali pra ele poder descarregar. Tem caso ele precise. É porque a questão é, quem tem doença de Crohn, quem tem retocolite ulcerativa, ou seja, quem tem doença inflamatória intestinal, é bastante comum você ter urgência de evacuação, que eu preciso ir ao banheiro agora. E assim, não dá pra esperar. É agora e pronto. E aí, esse agora e pronto, se você não chegar a tempo do banheiro, você vai fazer na causa. É assim que funciona. Então, infelizmente, isso é comum, né? A gente aprende a conviver. Então, assim, você começa a ter sinais. Então, por exemplo, você acorda com uma cólica, acorda com uma dor mais diferente, você fala, bom, hoje é um dia que não tá legal, ou seja, eu vou me preparar para não ir para lugares que eu não tenho acesso fácil a banheiro, por exemplo. Então, assim, isso as pessoas, a gente se acostuma a lidar com isso, então a gente já vai se preparando. Não é exatamente o meu caso, porque como eu operei e tal, eu não tenho mais isso, mas antes de operar, eu tinha essa noia. Assim, eu só vou para lugar que tem banheiro, eu só vou para lugar que não sei o quê. Eu comecei a evitar certos ambientes. Então, assim, estádio de futebol, né? Eu sou do Rio, né? Então, Maracanã, eu não vou no Maracanã, cara. Porque, assim, se eu precisar ir ao banheiro, o que eu vou fazer? Vira tipo o Jason Bourne dos banheiros, né? Você chega e então... já sabe qual que é onde tem banheiro e tal. Cara, o dois pior ali, né? é que existia É que esse aplicativo ele existe ainda, só que no Brasil ele não funciona direito. Existe um aplicativo que mostra onde tem banheiro. Caramba. O cara que inventou esse aplicativo, o cara é ligeiro.
E o Ele cara sofreu tem- um dia. Exato. E tem rating do banheiro, você pode botar estrelinha. Ah, Porque no que da Brasil hora. não funciona, né? No Brasil é zoado. Mas tem. Boa, É boa. legal. E, Tiago, existe no sistema público de saúde algum hospital específico para isso, ou algum caminho específico para as pessoas poderem procurar para poder adquirir um tratamento adequado? Porra, excelente pergunta. Porque é o seguinte, o tratamento que eu faço hoje é um tratamento profilático, ou seja, ele é um tratamento para evitar que a doença volte. Eu não faço tratamento para tratar a doença. Na verdade, eu faço para evitar que ela apareça de novo. Tem gente que trata a doença, tem gente que faz esse tratamento que eu faço e tal, etc. Esse tratamento, ele custa por volta de R$16.000 por mês. E ele está disponível gratuitamente no SUS. Então, isso é uma notícia legal. É importante pontuar. E aí que tá, a outra coisa. Existe hospital específico? Existe. Toda vez que alguém vem pra mim, chega lá seja na de Rio, na DI Brasil, ou no próprio A Minha Barriga, lá no meu Instagram, e pergunta pra onde eu vou, eu sempre indico, independentemente se o cara tem dinheiro, se o cara não tem, se o cara tem plano de saúde, eu sempre indico, cara, vai pro ambulatório especializado. Ah, você tem grana pra ir no Einstein? Tá, então o Einstein tem uma equipe lá que é especialista nisso, então vai lá. Ah, você tem grana para ir no Hospital XYZ? Tá, então beleza, lá também tem uma equipe famosa que atende esse tipo de coisa. Ah, eu não tenho dinheiro. Ótimo, então você vai fazer o seguinte, você vai no ambulatório especializado de um hospital público. Em São Paulo, eu não conheço onde ficam esses ambulatórios. Existe. Se eu não me engano, no Hospital das Clínicas da USP tem, mas que eu saiba, só esse. Obviamente deve existir outros, tá? É porque eu desconheço realmente, porque como eu sou do Rio de Janeiro, no Rio eu conheço quase todos. Então no Rio, por exemplo, eu sei que tem no Hospital Federal da Lagoa, eu sei que tem no Hospital da FRJ, eu sei que tem no Hospital da UERJ, eu sei que tem no Hospital da Unirio. Então assim, tem ambulatórios especializados, basicamente vários hospitais públicos. Então, é interessante isso. Se a pessoa precisar, ela pode ir no serviço público sem problema nenhum, que tem tratamento. Isso é muito bom saber, porque você fala a verdade. Gastar o valor, esse valor em medicamento, em tratamento, falando da realidade da nossa população, a gente sabe que é extremamente inviável, né? Então... É um ponto positivo aí pra saúde pública nesse caso, né? A gente não tá... Sim. E outra coisa, por exemplo, eu fui em muitos médicos particulares que cobravam rios de dinheiro. Entendeu? Então, assim, eu fui lá no médico que me cobrou R$800 a consulta. Ele não aceitava plano de saúde, e é isso aí, R$800 e pronto, acabou. A consulta durou 10 minutos. Ele falou que eu ia morrer em 6 meses, que eu tinha que me mudar para os Estados Unidos, que se eu não me mudasse para os Estados Unidos eu ia morrer, porque no Brasil a medicina não presta, que não tem nenhum médico que preste no Brasil, não tem médico que preste no Brasil. Ele que disse, tá? Não sou eu que tô dizendo. Tô só repetindo. Ele se incluiu nessa. Ele incluiu, né? Pelo jeito. Porque ele era médico em Nova York. E aí ele voltou pro Brasil, tinha um consultório meio mequetrefe, e ele se aposentou logo depois. Mas assim, médico no Brasil não presta. Era isso que ele falava. E me cobrou R$800 pra falar isso. Então assim, depois eu fui em um outro médico que também me cobrou o olho da cara, que virou pra mim e falou que o nome da minha doença é frescura. Nossa. E mandou eu embora. Não. Juro. Que absurdo, né? E vai pensar que em pleno época que a gente vive, né? A medicina tão avançada, a gente ainda tem alguns profissionais, né, nesse nível, né? Talvez seja por isso que algumas pessoas ainda não acreditam tanto na ciência, né? Porque por conta desses atendimentos absurdos que recebem. Deve ser, cara. Exatamente. Porque não faz nem sentido isso, né? E aí o que acontece? Eu acabei achando, onde é que eu me achei? No hospital público. Foi no hospital público que eu consegui o atendimento adequado, que eu consegui uma pessoa que entendia do assunto. E hoje eu me trato com a minha médica
ela é chefe do ambulatório de um hospital público, de um hospital universitário no Rio de Janeiro, só que hoje eu me consulto com ela no consultório particular dela, porque eu tenho condições, enfim, de pagar aquilo, mas eu encontrei ela no hospital público, ou seja, o atendimento que ela me deu de graça é o mesmo atendimento que ela me dá pagando. Eu pago por uma questão de conforto, né, para minha... se você vai no hospital público, a gente sabe como é complicado você agendar, marcar fila e tal. No particular, a gente... E, Thiago, uma pergunta também relacionada à sua ONG. Você tem contato com outras ONGs de outras localidades? Por exemplo, nós somos aqui de São Paulo, que você consiga também auxiliar as pessoas que residem aqui no nosso estado ou em outras cidades do Brasil, outros estados do Brasil? Sim, a AD Rio, né, que é a Associação do Estado do Rio, ela é filiada à DI Brasil, que é a associação que eu sou vice-presidente. A DI Brasil, perfeito, na realidade, ela é uma associação de associações. Embaixo dela é que ela não é dona de outras associações e ninguém se reporta, ela não é isso. Mas ela acaba apoiando as outras associações estaduais. Então a gente tem a associação em São Paulo, que é a ADISP, a gente tem associação em vários estados brasileiros, e a ADI Brasil ela acaba apoiando todas essas associações. Então, assim, se você de algum estado está ouvindo a gente, algum estado, qualquer estado do Brasil, e você está preocupado, está querendo saber mais, está querendo procurar, pode procurar o Instagram lá da DI Brasil, né, que é DI Brasil, e pode procurar esse Instagram e ver lá no site da DI Brasil também quais são as associações, ou então me procura no Instagram e me pergunta que eu indico para a pessoa certa e tal, não tem problema nenhum. Perfeito. É isso. E hoje, né, você já está com o Instagram consolidado, né, falando sobre simplificando, né, dizendo assim para as pessoas as doenças. E o que o pessoal mais te pergunta lá? O que o pessoal interage mais? Cara, a pergunta que mais eu recebo, assim, é dúvidas sobre, principalmente sobre como é que é a cirurgia. Acaba que muita gente aparece lá falando assim, cara, o médico recomendou cirurgia pra mim, tô com medo. Assim, eu digo abertamente, a cirurgia salvou minha vida. A minha vida é outra depois da cirurgia. Eu tinha uma qualidade de vida péssima antes da cirurgia, e hoje em dia eu nem me lembro mais que eu operei. Porque o meu caso específico, nem cicatriz eu tenho direito, a minha cicatriz é escondida. Então, assim, eu nem me lembro que eu operei. Então, assim, eu esqueço que eu tenho doença de vez em quando. Eu só não esqueço que eu tenho doença porque todo dia de manhã eu tomo um remedinho lá pra evitar a diarreia. E de 15 dias eu tomo a injeção, que é esse tratamento aí caro que eu faço. Tirando isso, eu esqueço. Eu vou comer, no restaurante lá, vou comer carne, vou comer, sei lá, hambúrguer. Aquele frango parmegiana que a gente comeu hoje, né? O frango parmegiana, exatamente. Caramba. Thiago, uma coisa que eu pensei aqui, é uma coisa que é bem comum, as pessoas se automedicarem, né? E eu pensei isso assim que você falou o nome do seu Instagram, do site, tudo que é o Ai Minha Barriga, e a galera chega na fase adulta, né? Vira quase que uma lei, assim. Você virou adulto ali, seu intestino já era mais o mesmo. No dia que já tá ruim, tá pior, a pessoa entra no omeprazol e começa a tomar isso aí. Então é possível que tenha gente, né, por aí, no Brasil, no mundo afora, que tem problema ali, tem uma dorzinha na barriga, tem um incômodo, tá desregulado, e aí tá lá tacando remédio e fica assim durante muito tempo, não é? Sim, isso é muito comum. E assim, é porque nas DIs, né, nas doenças inflamatórias intestinais, você acaba, o omeprazol ele não resolve, né? Você tem que tomar alguma coisa para segurar a diarreia. E aí a galera se entope de loperamida, né, que é o Imosec. O Imosec é um remédio que ele não pode ser tomado assim, como se fosse pastilha, mas assim, tem isso, aí você pode tomar, a pessoa se entope de Buscopan, aí o Buscopan para de funcionar, porque não é nem que para de funcionar, é que a dor é tão forte que o Buscopan já não faz nem mais cócegas. Aí o cara já se entope de, sei lá, de Novalgina de 1 grama, daqui a pouco o cara tá tomando Deocil, aí o cara tá se
se entupindo de um monte de coisa, de tramal, tropinal, sei lá como é que é o nome do remédio. Aí já toma um chá de boldo, chazinho de boldo. Clássico chá de bolo. Aí, enfim, a galera ela gosta muito de se entupir de remédio, né? Mas, cara, eu vou falar que quando eu comecei a ter sintomas, porque você não pensa nisso, né? Eu comecei a ter cólica, não sei o que, aí vai, desculpa pra cá, desculpa pra lá, pô, tô passando mal, tá esquisito. Aí hemorroida, tu fala, puta merda, que porra é essa? Aí tu começa a achar tudo muito esquisito, aquilo. Aí hemorroida é legal, porque é o seguinte, como é que você trata hemorroida? Como é que você trata hemorroida? Com supositório. Ou com pomadinha, né? E a pomadinha não é... A pomadinha é lá dentro, né? Aí eu não sei se vocês já compraram, depois eu vou pedir pra vocês fazerem esse exercício. Meu Deus. Vão à farmácia e comprem uma pomada de hemorroida. Tem um aplicador. É um dedo, né? Vem um dedo assim. Você introduzir o negócio. Entendeu? E aí, porra, tu olha pra aquele negócio e fala assim, eu não vou botar essa porra. Não vou ficar botando essa pomadinha com esse negócio, eu não vou botar supositório, Deus me livre. O que você vai fazer? Eu vou tomar comprimido de hemorroida, que existe. É a alternativa, né? Só que não funciona. Ele não funciona. E aí, aí tu fala, eu não vou no médico, né? Vou no médico ver hemorroida. Você fica com vergonha, né? E aí você vai adiando, até que fica insustentável, né? E aí você precisa ir. Enfim, naquela época, como eu falei, o médico olhou pra mim e falou assim, hemorroida, toma aqui, toma essa pomadinha, toma esse supositório, mas eu não quero tomar pomadinha, nem quero botar supositório nenhum. E aí fica isso, e você vai não tratando o negócio, e as coisas vão piorando, aí começa a dar cólica, até que, no meu caso específico, eu comecei a passar muito mal de cólica, e o médico virou e falou assim, tem uma coisa errada, porque hemorroida não dá cólica, né? Então assim, você tá tendo muita coisa, tá? Afta, hemorroida, cólica, passando mal, tá tudo muito esquisito. Se fosse no Dr. House, ele já ia saber que você tem. E aí ele pediu, o primeiro médico que eu fui, pediu uma colonoscopia, que é um exame que as pessoas também têm um medo do cacete. Eu vejo o pessoal falando que tem receio. Cara, vou falar, eu faço colonoscopia todo ano. É um exame que a pior parte do exame é o preparo. Porque você toma 1 litro de manitol, que é um açúcar, o manitol é um açúcar, é um açúcar, que o seu corpo não tem a capacidade de digerir. Putz. Então você tomou, saiu, ele sai. Por quê? Porque você tem que limpar o seu intestino. O seu intestino precisa estar sem nada. Zeradíssimo. Então você vai tomando manitol até a água que sai ficar branca igual água. Nossa. E isso é muito ruim. Por quê? Primeiro que tu não sai do banheiro e é chato pra cacete. Segundo, que não é nem o segundo, acho que é a parte mais chata. O manitol, ele enjoa. Porque, cara, ele é muito doce. Ele é muito doce. Então o que você faz? Você toma o manitol misturado com limão. E aí vira uma limonada doce pra cacete. Nossa. A limonada mais doce que você tomou na vida. E isso é enjoativo. Nossa, terrível. Então essa é a parte ruim da Mas acaba gerando também vômito essa situação, Thiago? Em alguns casos sim. E só de você estar tomando algo muito doce, queima a garganta, né? Tem um incômodo assim na garganta. E você vai tomando, toma um copo, toma o segundo, toma o terceiro. No terceiro tu já não aguenta mais, aí tem que tomar o quarto. Você tem que tomar uma quantidade específica. Certo. E você não toma assim, vou tomar um agora, daqui meia hora eu vou tomar... Não. Você normalmente toma no intervalo a cada 15 minutos você tem que tomar um copo. Nossa. E você faz isso no hospital, vai estar enfermeiro no teu pé falando assim, toma outra aí. É bem... Nossa. Ela chega com um jarro, né, com, sei lá, 1,5 litro desse negócio, e fala assim, você tem 1 hora pra tomar isso tudo. E aí... Valendo!
E é uma desgraça. Aí quando aí você começa a ingerir e tal, vai jogando fora, vai limpando. Quando você percebeu que tá cristalino, você para e fala, ó, já tá limpo. E aí eles fazem o exame, é isso? Isso, exatamente. Eu tenho parte que eu não contei. A enfermeira tem que ver. Ela tem Então, que ir assim, lá. você Nossa, vai... então esse processo todo ele é bem constrangedor, né? Assim, você vai ao banheiro, aí sai lá, tem que sair, aí tu chama ela pra ela ver. Tu não faz na frente dela, né? Mas tu chama ela, Você chama ela pra ver o resultado. E aí ela Vem olha... ver o resultado. Aí ela olha assim, pode, não pode, né? Encosta aí. Toma mais. Vem ver que esse é o caprichê, essa última dose, é o caprichê. Então, eu não vou negar que uma vez por semana eu faço isso aqui em casa. Coloco lá um feta, aí chama a mulher, vem cá, vem ver. Aí ela olha Que assim, trouxa. fala, Nossa. isso é verdade. Então pra mim ia ser mais natural, essa parte ia ser tranquila. Mas beleza. Tiagão, no seu Instagram, eu tô vendo que você também se aproveita, né? E dá outras dicas, né? O que mais você fala lá? Dicas de bem-estar, beleza? Como é que é? Beleza é ótimo, né? Eu dando dicas de beleza não ia dar muito certo. Mas, cara, eu dou dica de bem-estar, de estresse, de como evitar estresse. O que acontece? A doença de Crohn, ela mudou minha vida, tanto pro mal quanto pro bem, posteriormente. É uma doença que ela acaba piorando se você se estressa. Então o estresse ele acaba virando gatilho para a doença. Então você tem que ter uma vida um pouquinho mais calma. Eu era um cara muito nervoso, tudo eu reclamava, eu tinha uma... Torcedor do Vasco. Eu não sou torcedor do Vasco. Então se fosse você já... Mas assim, então era complicado, algumas coisas eram bastante complicadas. E aí eu fui entendendo, né? A gente vai amadurecendo, vai crescendo e vai entendendo algumas coisas. E aí eu vi que a minha vida ela mudou para melhor depois que eu comecei a adquirir certos hábitos até hábitos psíquicos, no caso. Por exemplo, meditar, ou então parar de reclamar. Eu era um cara que reclamava de tudo. Para mim tudo estava errado, tudo estava uma merda. Eu reclamava do trânsito, eu reclamava do metrô, eu reclamava Ih, tá chovendo, eu tô reclamando. E assim, aí você aprende que, putz, tá chovendo, vai fazer o quê? Tá chovendo, meu irmão. Vai bater lá no São Pedro? O metrô tá cheio, vai fazer o quê? Não, agora eu vou chegar com a metralhadora, matar todo mundo que eu quero andar no metrô vazio. Sim, não tem o que você fazer. Tá trânsito. Meu irmão, tá trânsito, compra um helicóptero. Entendeu? Exato. Então eu aprendi isso, acho que na marra. E eu acho que a minha vida ela melhorou de ser menos estressado, de ser mais tranquilo, de ficar de boa com as coisas. E isso ajudou em muitos aspectos. Então eu tento falar isso para as pessoas. Porque tem muita gente que chega lá e fala assim, nossa, minha vida tá uma merda, não sei o que, porque eu descobri que eu tenho doença de Crohn, e blá 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 blá, e pô, que merda, eu quero matar todo mundo. Eu falei assim, gente, porque eu tenho hemorroida, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. E cara, se você continuar fazendo isso, só vai piorar, entendeu? Só vai, porque blá blá blá, como eu... Não, aí tem muita gente me ataca porque eu comi um parmegiana hoje. Aí eu chego lá no Instagram, eu posto, comi um parmegiana com batata frita. Aí o cara fica puto. Assim, como assim você pode comer e eu não? Tipo assim, querido, 8 anos atrás, antes de operar, eu tava vivendo de sopa. Eu não podia nem sentir o cheiro de parmegiana que eu ficava com vontade de comer e não podia. Então, assim, porque era uma vida de merda. Eu tinha que comer sopinha, era isso e pronto, acabou. E aí, passei por essa fase. Né? Eu passei por todas essas fases do pessoal. A fase de descoberta, a fase que você nega que tem a doença, a fase... Então, assim, a gente passa por isso. E eu sei que as pessoas estão passando por isso. Então, o que eu tento falar para elas cara, calma, eu sei que é difícil, né? Mas, assim, se você começar a reclamar de tudo, achar que tá tudo uma merda, não sei o que, sabe o que você vai fazer? Vai se afundar numa depressão e só vai piorar tudo. Então, assim, não tô dizendo que você tem a doença, que o cara lá tem a doença e tá na merda porque não pode comer nada, que ele tem que agradecer, e aí gratiluz,
#gratidão. Não é isso. Não é exatamente isso que eu tô dizendo. Mas, cara, entenda o seguinte. Essa é a condição. O que eu preciso fazer para melhorar? É comer papinha? Eu vou comer papinha. É cortar o glúten, a lactose, não sei o que. Então eu vou cortar o glúten, a lactose, não sei o que, em tudo que tiver. É fazer tal coisa, é me exercitar, é meditar, é fazer qualquer coisa. Tá bom, então eu vou fazer. É operar? Então eu vou operar. Entendeu? É tomar o remédio? É tomar o remédio. Conheço muita gente que se estressa porque começa a tomar um remédio, começa a fazer tratamento, aí não resolve, porque não é do dia pra noite. E aí para de tomar, foda-se, vou tomar porra nenhuma. Aí depois piora, aí perde o intestino todo, aí tem uma vida já mais difícil. Muito mais difícil. E aí, como é que faz? Então, assim, eu não sou o cara que vou ficar falando de #gratidão, gratiluz e o Diaba 4. Mas eu sou um cara que, hoje em dia, eu sou muito mais grato pelas coisas do que eu era antes. Então, a doença de Crohn, ela fez eu me tornar quem eu sou. Eu sou uma pessoa melhor do que se eu não tivesse? Não sei. Só vou saber o dia que a gente conseguir, né, voltar no tempo e conseguir não ter a doença para fazer esse comparativo. Eu não sei. Mas eu sou a pessoa que eu sou hoje por causa da doença. Então, com certeza. E eu tentei levar isso da melhor maneira possível. Excelente. Então o recado tá dado, né, gente? O pessoal. Eu fiquei aqui ainda me perguntando, porque eu sou o cara que se eu tô lendo sobre alguma doença, eu tô escutando e já me dá o sintoma. Eu tô. Minha barriga já tá aqui, mano. Eu tô. Mas assim, Thiagão, o cara, ele tem que ter uma predisposição. Eu consigo comer tão erradamente que eu vou gerar uma. Como é que é? Não. Eu cheguei a postar no meu blog há uns 8 anos atrás um estudo que fizeram. Na época eu não sabia ler estudo científico, então eu postei lá uma abobrinha lá. É óbvio, assim como a gente está vivendo numa situação, numa crise sanitária gravíssima, a galera negando ciência, aí vem um estudo que diz que a vacina é boa, aí tem um cara que fez um estudo no quintal da casa dele que diz que a vacina não funciona. Então, era mais ou menos isso que eu acabava vendo e botando lá no blog. Por quê? Tinha um cara lá que fez um estudo super fraco que dizia que você ter uma alimentação horrorosa, você come muito hambúrguer, não sei o que, você vai ter o Crohn, porque vai ter... Tá bom, Warren Buffett tem 90 anos, 92, sei lá, e ele se alimenta de milkshake e McDonald's todo dia. Isso ele fala. Então, assim, isso é real, né? Então é conhecido. E aí, não pegou doença nenhuma. É assim que funciona? É binário, sim ou não? Não é, entendeu? Então, eu sou o maior exemplo disso. Porque a minha mãe, ela sempre foi muito chata com o negócio de comida. Então, na minha casa, não entrava refrigerante. Então, eu não tomava refrigerante. Eu aprendi a tomar refrigerante depois de velho. Hoje em dia o Bruno sabe que eu tomo refrigerante todo dia, né? Que eu vou comer lá parmegiana e Coca-Cola junto. Mas, enfim, tem que ter. Então, assim, eu não tomava refrigerante. Aí a minha mãe era chata, não tinha açúcar em casa. Aí se fosse açúcar tinha que ser um mascavo. Todo cheio de gueri-gueri, tinha que comer salada, tinha que comer fruta, eu tinha uma dieta bem chata, né? E depois adolescência e início da vida adulta, eu comecei a fazer musculação, então fazia dieta, então eu não comia fritura, eu não tomava refrigerante, eu não comia não sei o que. Aí a galera ia pra faculdade, aí comia ali uma coxinha ali no canto da esquina e tava eu levando lá a marmitinha lá do ovinho, batata doce, ovo. Essa bobeira toda aí, porque eu era esse cara, entendeu? E aí depois eu descobri o Crohn. Eu falei, porra, tive uma alimentação. Como assim? Eu tive uma alimentação toda regrada na maior parte da minha vida. E aí eu tenho Crohn. Aí teve um cara que falou pra mim, não, mas você nunca comeu hambúrguer? É claro que eu comi. Então peraí. Então todo mundo come hambúrguer, agora vai pegar Crohn, vai pegar. É isso? Não é assim que funciona. Então, na verdade existem
alguns estudos vão indicar algumas coisas, mas ninguém sabe, na verdade. É uma doença que não tem causa definida, né? Então ninguém sabe de onde vem. Existe predisposição genética. Então, por exemplo, é muito comum uma pessoa que tem Crohn, quando tem filho, o filho ter Crohn também. Isso é comum. Mas, por exemplo, meu pai não tem, minha mãe não tem. Meus avós não tem. Não tem ninguém na família que tem. Então assim, e aí? Tá no Então o Crohn funciona... O Crohn funciona como aquelas outras doenças, né? Como diabetes, ou câncer, ou hipertensão. São doenças que podem surgir em qualquer indivíduo, né? Sei lá, é algo meio que aleatório. Assim, existe a predisposição genética, ou seja, as pessoas familiares próximos terem a doença e tal, e aí você tem essa predisposição genética, mas você também pode ser sorteado. Eu fui sorteado. Loteria, sim. Loteria total. E aí? Exatamente. Eu tenho um irmão que com 13 anos de idade ele descobriu que ele tinha diabetes, cara. Uma criança. Imagina. Então assim, foi sorteado, porque não tem muito o que fazer, né? Uma criança com 13 anos, né? Eu tenho uma frase que um médico lá do Rio Grande do Sul fala que eu gosto bastante, que é o seguinte: quando a gente fala de doenças tipo câncer, por exemplo, cara, você é meio que loteria também, né? Algumas questões. É óbvio, você vai ter câncer de pele. Usa filtro solar. Mas se eu não usar... Sim, algumas coisas podem ser evitadas, né? Ele fala uma frase que é genial, que é o seguinte: cara, você pode não usar filtro solar a vida inteira e não ter câncer de pele? Pode. Só que você fazer isso, o que você está fazendo? Você está comprando um bilhete de loteria para ter câncer de pele em algum momento da sua vida. Todo dia que você não usa o filtro solar, você está comprando um bilhete de loteria. Exatamente. Quem vai ser sorteado? Loteria, né? Exatamente. Então, assim, se você aumenta a sua chance de ser premiado, né? Exato. Se você usa o filtro solar, não é que você não vai ter, mas você não está comprando bilhete de loteria. Só que pode ser que comprem pra você. Alguém chega com o bilhete, aí tamo aí. E aí você se deu mal, né? Mas não sim. Né? Assim, você tem que sempre... cara, tendo uma alimentação saudável, não é que não pode comer hambúrguer nunca, claro que pode. Mas tendo uma alimentação saudável, fazendo exercício físico e tal... minimizam as chances de algo ruim acontecer, né? Sim. Ele caiu. Peraí. Bruno, então uma mensagem aqui em cima de que essa chamada termina em 10 minutos. Não, tô ligado. É que eu loguei na conta errada aqui. Se for. Voltou. Voltou. Então, da onde eu falo agora? Continua? Pode continuar, de boa. Pode continuar. Tudo certo. Assim, a regra é alimentação saudável. Pode continuar daí. A alimentação... então, se você tem uma alimentação saudável, você faz exercício, você se cuida, cara, a chance de você ter uma doença é menor. Agora, eu não vou ter... não tem como cravar, né? Cara, eu fazia exercício, eu corria, eu fazia musculação, cuidava da alimentação, e aí? E aí você teve uma doença. Não teve jeito. Não, sim, o que tem que ter é o bom senso, né? Nada é 100%, tá? Se você fizer isso, não vai dar. Exatamente. E outra, no fim das contas, todo mundo morre, né? Então, assim, lógico, você pode ter a vida mais saudável, comer da forma mais correta. Um dia vai chegar uma hora que o seu organismo vai parar de funcionar, né? Uhum. Então, assim, o que a gente consegue fazer com isso é prolongar, evitar e diminuir as possibilidades. Né? Exato, evitar de ficar comprando bilhete por aí. Exatamente. A gente pode se proteger. Se a gente pode se proteger e evitar, exatamente. É melhor prevenir. Né? É isso aí. E pra você que tá escutando a gente até agora, esse foi Thiago Del Grande, presidente da AdRio. Trouxe aí um pouco de conhecimento pra gente. Pra quem não escutou ainda, o Instagram dele é o Ai Minha Barriga e o site é aiminhabarriga.com.br, certo? Isso aí. Quer mandar algum recado aí?
Eu? É? Eu vou dar... O convidado mandar um Com recado? certeza. Quer mandar um recado aí, Thiago? Bom, visitem lá o meu Instagram, me sigam lá, mandem mensagens, recados, dúvidas, críticas, sugestões. Eu tô aí para ajudar, enfim, eu tento às vezes postar algumas coisas mais motivacionais também. Não é o grande intuito, né? A ideia ali é ajudar a galera que tem a doença, mas se você não tem a doença, mas quer lá participar e ver lá eu fazendo minhas maluquices, minhas firulas que eu conto que eu tô fazendo no dia, também serve. Vai lá dar o apoio. Show de bola. Obrigadão, Yuri. Pô, eu que agradeço por poder participar dessa conversa super interessante. E, pô, obrigado, viu, Thiago, por ter disposto do seu tempo aí para explicar para nós algo tão relevante, tão importante para a sociedade, para as pessoas. Obrigado mesmo. Valeu, Rafão. Valeu, galera. Valeu, grande Thiago. Prazer imenso pra gente te receber aqui, trocar essa ideia. Só uma coisa importante aí, pra você estar aqui. Não é biscoito, esquece. É bolacha. Biscoito. Você que é carioca. E pra galera que tá escutando aí a gente, vai lá, segue o Thiago nas redes sociais, continua com a gente, vem trocar essa ideia aí. Se você conhece alguém, tem um familiar com alguma coisa aí, pode ser a doença de Crohn ou tá com a barriga doendo ali há muito tempo, já ficou essa dica aí. E tamo junto, valeu, galera. É isso aí, pessoal. A gente se fala no próximo episódio e paz. Paz. Esse foi mais um episódio do Qual é Podcast. Apresentação e criação, Bruno Fagundes. Co-apresentação, Yuri Laranjeira, Rafael Lopes e Tamiri Silva. Edição, Bruno Fagundes. Uma produção, Flawless.